E aí, pessoal, cá estamos nós de novo aqui para continuar o curso de Word e Writer. A gente viu na aula passada, já faz um tempinho, né, que a aula passada, a nona aula foi postada, a gente viu a parte de régua, tabulação, que são assuntos que eventualmente caem na sua prova, né, você vai usar no seu dia a dia com certeza, mas que eventualmente você vai ser cobrado por isso também. Agora a gente vai começar o assunto de tabelas. Nós vamos trabalhar hoje, na aula de hoje e provavelmente na próxima aula também com tabelas. É um dos assuntos também, eventualmente cai em prova. Não é o assunto preferido das bancas, né? As bancas preferem cobrar por comandos, vamos localizar o comando tal no menu tal, mas tabelas eventualmente caem. A gente vai, com certeza, abordar os temas necessários, os temas apropriados acerca de tabelas, certo? Nós vamos ver como criar, como editar, né? Como transformar tabelas tanto no Word quanto no Writer. Estamos usando o Word versão 2007 e o Writer versão 3.1. Diferentemente do que estávamos usando nas aulas passadas, em que eu já estava utilizando o Word 2010, que tem pouquíssima diferença em relação ao Word 2007, e estávamos usando o BROffice 3.3 já. Aí eu vou aqui, eu troquei de computador, estou aqui no estúdio do Eu Vou Passar, aqui em Recife, então as versões do software são diferentes, mas vocês vão perceber que basicamente é a mesma forma de trabalhar, a mesma forma de utilizar o Word 2007 para o Word 2010, a mesma forma de trabalhar do BROffice 3.1 para o BROffice 3.3, ok? São pouquíssimas as diferenças. E você percebe que em vários concursos, né, tem se cobrado versões variadas do Word, né? Recentemente, mesmo agora em 2011, final de 2011, início de 2012, a gente vai ver concursos em 2012 que vão cobrar o Word de 2003, o Word XP, e o conhecimento sobre tabelas em qualquer versão, o conhecimento sobre tabelas é exatamente o mesmo, então não há motivo de preocupação em relação a nenhuma versão do Word praticamente, ok? Então vamos lá, vamos primeiro construir, vamos criar tabelas, ok? Vamos criar tabelas no BROffice, vamos criar tabelas no Word agora, tá? Então vamos passar aqui para o quadro, vocês vão perceber o seguinte, ó, eu vou trabalhar aqui no Word 2007, no Word 2010, com o menu inserir, ok? Dentro do na guia inserir, ok? E na guia inserir você tem justamente um grupo tabelas, onde você pode inserir tabelas, tá? Então eu vou inserir tabela. Um lembrete, né, nos programas que não usam a área de ou faixa de opções, como é o caso do BROffice, você tem que vir no menu tabela. Então tabela, aí você tem lá a opção inserir, e dentro de inserir você manda inserir uma tabela, ok? Portanto, tanto no Word quanto no Word 2003, que usava menu, né, voltando aqui para a minha tela, João já está acostumado né, a ir e voltar, né, então não preciso me preocupar com isso, porque quando eu faço em casa sou eu que mudo para a câmera e eu tenho um controle maior sobre isso. Quando você trabalha com programas que usam menus, como é o caso do Word 2003, o Word XP, o Word 2000, versões antigas, você inseria a tabela exatamente como você está vendo aí, né? Menu tabela, dentro de inserir tabela. Não é no menu inserir, é um menu próprio para tabela, menu tabela, ok? Então, tanto faz você usar isso no BROffice, ainda se usa menu, no Word 2007, 2010, a gente usa faixa de opções, por isso que a gente vai para essa opçãozinha aqui, né? Dentro da guia inserir, você tem tabela. Clicando, você escolhe o tamanho da sua tabela, ó, quantas colunas e quantas linhas. Eu vou botar aqui uma com quatro colunas, 5 linhas. Tá aqui. Basta só, não precisa arrastar, é só posicionar o mouse e aí a sua tabela será criada, ok? Você também pode recorrer a essa opção inserir tabela. Essa opção inserir tabela, ela é exatamente igual à opção inserir tabela do menu tabela, que tem lá no BROffice e que tinha no Word 2003, certo? Então você clicando aqui, vai surgir uma janela. Esta janela pergunta quantas colunas você quer ter, quantas linhas você quer ter na sua tabela, né? E você vai, você pode marcar essa dimensão, lembrar justamente isso que você quer para as próximas tabelas. Sempre que você for criar uma nova tabela, ele vai criar justamente com essas configurações aqui. Eu vou dar um OK. E a nossa tabela foi criada, certo? Foi criada uma tabela com 4 colunas e 5 linhas. Vamos lá para o BROffice, né? Dentro do BROffice nós temos o seguinte, nós temos tabela, inserir, tabela, ok? Você insere uma tabela, você coloca um nome para ela, se você quiser. O bom de colocar o nome nas tabelas é que você pode fazer índice para elas, você pode apontar para elas, inclusive você pode fazer cálculos com elas se souber o nome da tabela. Eu vou botar aqui 4 colunas,
5 linhas, certo? Tem aqui algumas opções interessantes sobre a tabela que a gente pode ver depois, tá? Já pode criar a tabela autoformatada, quer dizer, a tabela com um formato, ó, você pode escolher já um formato para a sua tabela. Eu não vou escolher nenhum, certo? Não vou botar uma tabela simples mesmo, dar um OK. E a nossa tabela também foi criada. Então, perceba, uma tabela criada no BR Office, uma tabela criada no Word, tá? Em ambos os casos, ó, olhando para cá de novo, né? Em ambos os casos, a tabela foi a primeira coisa que a gente criou nos dois programas, certo? Então, o cursor, né, o ponto de inserção, estava localizado no início da minha página. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi criar uma tabela. Isso é um erro entre aspas, né? Isso chega a ser um problema para algumas pessoas. Por quê? Porque quando você cria uma tabela, às vezes falta escrever alguma coisa antes da tabela. Por exemplo, falta escrever um título, né? Sei lá, trabalho de conclusão de curso, alguma coisa nesse sentido. Então já foi perguntado isso. Em várias bancas, em vários concursos já foi perguntado isso. O que você faz quando você cria uma tabela no início do documento e quer escrever algo acima da tabela? Né? Você não tem linhas, não tem parágrafos acima da tabela, mas eu vou ter que apagar a tabela, escrever alguma coisa, dar Enter e criar a tabela de novo. Não precisa. Preste atenção nisso. Ó. Basta que você posicione, tanto no Word quanto no Writer, basta que você posicione o ponto de inserção na primeira célula da tabela e dê Enter. Só isso. Enter. Olha o que vai acontecer. Criou-se um parágrafo, ó, um parágrafo novo acima da tabela. Ó, eu posso escrever o que eu quiser aqui, então criou-se um parágrafo novo acima da tabela. De novo, vamos lá para o Writer. Aqui a minha tabela é a primeira coisa que eu escrevi. A primeira coisa, não tem nada acima da tabela, certo? Então eu vou posicionar o cursor, né, o ponto de inserção na primeira célula e vou dar Enter, certo? Perceba o que vai acontecer agora. Agora que já tem algo acima da tabela, esse comportamento é diferente. Eu vou colocar o cursor aqui e vou dar Enter. É o que vai acontecer. O Enter, ele simplesmente vai criar parágrafos dentro da célula. Então, se eu escolhesse qualquer outra célula, ia ter o mesmo comportamento, ia criar parágrafos dentro da célula. De novo, aqui no Word, a mesma coisa, ó. Um Enter vai simplesmente criar parágrafos dentro da célula. Portanto, voltando aqui, se você naturalmente dá Enter dentro de uma célula da tabela, você vai criar novos parágrafos dentro dessa célula. Com exceção da primeira célula, veja só, a primeira célula, se a tabela for a primeira coisa inserida no documento. Se a primeira coisa que você inseriu no seu documento foi a tabela, na hora que você posiciona o ponto de inserção na primeira célula e dá Enter, simplesmente a tabela é empurrada para baixo, criando um parágrafo limpo, em branco, acima da tabela. Ok? Em qualquer versão do Word isso acontece. Eu acho que só nas muito antigas, lá o Word 95, o Word 97, é que isso não acontecia. A gente realmente tinha que tirar a tabela, escrever de novo e criar outra tabela. Mas, assim, hoje, ninguém cobra uma versão tão antiga, tá? Basicamente é isso. Outra coisa que você precisa saber sobre tabelas é o seguinte. À medida que você está trabalhando com a sua tabela, tá? Você vai escrevendo alguma coisa. Por exemplo, eu estou com um ponto de inserção aqui na primeira célula. Aí eu vou colocar aqui nome, ok? Para passar para a próxima célula, a gente precisa de uma tecla Tab. Então, Tab, a mesma tecla da tabulação. Note que aqui a tabulação não funciona. Aqui aquele controle de tabulação não funciona. Perceba. Né? Por que o controle de tabulação não funciona? Porque a tecla Tab serve para saltar de célula em célula. Tá? Então, vou botar aqui endereço, Tab, vamos passar para cá. Né? Aí eu tenho telefone, Tab, e-mail. Ok? Se eu estou na última célula de uma tabela e pressiono o Tab, na última célula de uma tabela, então o Tab vai fazer o seguinte, o Tab vai fazer com que eu salte para a próxima célula da linha seguinte. Portanto, o salto do Tab é sempre nessa ordem, né? Estou nessa célula, vou saltar para cá, estou nessa célula, Tab, vou saltar para cá, estou nessa célula, Tab, vou saltar para cá. Se eu estou nessa célula e pressiono o Tab, eu venho para a próxima, né? Aqui, a primeira da próxima linha. Fico fazendo isso. Tab, Tab, Tab. Aí Tab novamente vem para cá, dá outro Tab, vem para cá, dá outro Tab, vem para cá e assim sucessivamente. Então o Tab sempre faz você saltar para a próxima célula da sua tabela. O mistério não, né? O que é muito perguntado é o seguinte. Olha, se eu estiver na última célula de uma tabela e pressionar Tab, o que vai acontecer?
Tanto no Word quanto no Writer, em qualquer versão, se você está na última célula de uma tabela e você pressiona Tab, será criada uma nova linha. Uma nova linha na sua tabela será criada aqui, ó. Ok? E você automaticamente, o cursor vai ficar na primeira célula dela. Então muita gente podia pensar que na hora que você desse um Tab aqui, voltaria para a primeira célula. Não é isso que acontece não, ok? Então sai dessa, não é isso que acontece não. Tab, na última célula, faz criar uma nova linha da sua tabela. Você não precisa inserir novas linhas. Vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso agora. Olha só. O cursor posicionado aqui, na última célula da tabela. E eu simplesmente vou pressionar Tab. Olha o que vai acontecer. Criou-se uma nova linha de novo. Ó. Tab, 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 última célula, Tab. Criou-se uma nova linha. Isso no Word. Vamos ver no Writer. Ó. Funcionamento igual no Writer. Cadê? Está aqui. Então olha só. Tab criou uma nova linha, Tab, Tab, Tab novamente, Tab de novo, criou uma nova linha. Então, já a manipulação normal de tabelas é essa aqui. Os primeiros comandos de manipulação de tabelas são esses. Vamos voltar para cá, vamos brincar com algumas coisinhas aqui, certo? Vamos preencher a tabela, vou botar aqui João, endereço rua tal, telefone, e-mail, né? E aí, vamos lá. Outra pessoa, Luiz, rua essa, e aí vai. Pronto. Então tá aí. Eu criei conteúdo de duas células, tá? Um detalhe que muita gente se prende é o seguinte. Você pode selecionar uma célula se quiser. Né? Olha só, vamos brincar. Eu já tinha falado sobre selecionar e tem algumas coisas que é necessário. Olhando aqui para mim agora. Eu já tinha falado sobre selecionar em outras aulas, né? Teve uma aula exclusiva, específica sobre seleção. A gente vai ter que, assim, avançar um pouquinho em seleção para a tabela. Quando a gente trabalha com tabela, a gente tem algumas outras coisas para selecionar, algumas outras formas de seleção. Tanto no Word quanto no Writer, ok? Então perceba agora como é que a gente vai selecionar certas coisas dentro da tabela, tá? Para selecionar dentro da tabela, por exemplo, ó, duplo clique seleciona uma palavra igual como em qualquer lugar. Então duplo clique seleciona uma palavra. Certo? No Word, se você posicionar o mouse no canto inferior esquerdo da célula, olha só, o mouse vira essa setinha aqui. Você seleciona a célula inteira. Preste bem atenção. Para isso, o mouse tem que virar essa setinha aí. Tá? Vamos ver se a gente consegue ampliar o zoom aqui. Eu acho que não. Eu tenho uma configuraçãozinha aqui para ampliar o zoom e eu não estou conseguindo não. Daqui a pouco eu configuro isso. Então veja só, sempre que você estiver com o mouse em formato dessa barrinha que o mouse normalmente tem de formato que você está vendo agora, né? Essa barrinha, você seleciona dentro da célula do mesmo jeito como seleciona fora. Duplo clique, né? Triplo clique, seleciona a célula também, ó, aqui dentro. Tá? Mas o mouse colocado à esquerda, seleciona a célula inteira, ó. A esquerda dentro da célula, ok? Seleciona a célula inteira. Olha um detalhe agora. Se o mouse estiver à esquerda da sua... Se o mouse estiver à esquerda da sua linha, ele seleciona a linha da tabela inteira. Ó. Mesmo jeito como a gente já havia visto, né? Que ele seleciona uma linha inteira de texto, ele também faz a mesma coisa aqui, uma linha inteira da tabela. Se o mouse estiver acima da coluna, de modo que ele vire uma setinha preta apontando para baixo, você seleciona uma coluna inteira. Então, eu quero aplicar negrito numa coluna inteira. Você pode selecionar a coluna inteira. Eu quero aplicar negrito numa linha inteira. Você pode selecionar numa linha inteira. Posicione o mouse no local certo e você selecionará aquele item correto. Tá? Quando o cursor estiver dentro da tabela, no Word surge um quadrado com uma cruz. Esse quadradinho com uma cruz, ele serve justamente para selecionar a tabela inteira. Então, quando você dá um clique aqui, você seleciona a tabela toda, todas as linhas, todas as colunas da tabela, tá? Então, dá um clique aqui, você seleciona a tabela inteira. Ó. Inclusive, você pode mover a tabela, né? No Word, você pode mover a tabela, clicar aqui e arrastar para mover a tabela de lugar, tá? É uma coisa que só tem nos Words mais recentes. Salvo engano, a partir do Word 2007 mesmo, é que eu vejo isso aqui. Eu não lembro se em 2003 isso aqui tem. Tá? Mas é uma opção. Clicou aqui e seleciona a tabela inteira. Ok? Vamos para o Writer. No Writer, você tem o quê? Mesma coisa, ó, basicamente a mesma coisa.
Você tem como selecionar a coluna inteira, se o mouse estiver acima da coluna, né, virando uma setinha preta para baixo. Você tem como selecionar uma linha inteira, se o mouse estiver à esquerda. Tá? Ó. Você lembra, voltando aqui para a câmera, você lembra que o Writer ele não tem seleção de linha. Lembra que a gente põe o mouse aqui à esquerda, à esquerda o mouse não vira um mouse branco feito no Word. Então, você posicionar, não consegue selecionar uma linha inteira. Mas na tabela você consegue. Então, no Writer, na tabela, você consegue selecionar uma linha inteira. Ok? Um detalhe engraçado é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vou preencher aqui com alguns dados. Olha só. Eu vou colocar o cursor aqui fora da tabela, certo? Vou colocar o cursor aqui fora da tabela. O cursor está localizado aqui na linha, lá acima da tabela. Vou fazer o Ctrl A. Lembra? Tecla de atalho Ctrl A no Writer seleciona tudo, tá? Seleciona o texto todo. Você percebeu que todo o texto foi selecionado, inclusive a tabela. Quando o cursor estiver dentro da tabela, na hora que você faz Ctrl A, olha o que acontece. Ctrl A seleciona só o conteúdo daquela célula. Depois eu tenho que fazer Ctrl A de novo para selecionar a tabela. E depois eu tenho que fazer Ctrl A pela terceira vez para selecionar o texto todo. Então, se você estiver dentro de uma tabela do Writer e você aciona o Ctrl A, que é o vulgo selecionar tudo, ele vai primeiro selecionar o conteúdo da célula, depois ele vai selecionar o conteúdo da tabela inteira, para no final, pela terceira vez, Ctrl A, selecionar o conteúdo do documento inteiro. Ele não vai fazer a seleção direto do conteúdo todo, tá? Isso é o que o Writer faz, trabalhando aqui com suas tabelas, né? Um detalhe que pode, sei lá, pode cair em prova qualquer hora dessa aí, um Ctrl A, seleciona tudo. No Word, ó, se o cursor estiver aqui na tabela, Ctrl T, de selecionar tudo. Ctrl T já seleciona o texto todo, é uma diferença em relação ao Writer, né? Volta aqui para a câmera. O Ctrl A é selecionar tudo no Writer. A gente já tinha visto isso na aula de seleção. Ctrl A seleciona o texto todo. Ctrl T é selecionar tudo no Word e nos documentos, nos programas do Microsoft Office, porque abrasileiraram, né, aportuguesaram a tecla de atalho selecionar tudo. Né? O Ctrl A vem de All e o Ctrl T vem de, obviamente, tudo. Né? Mas quando você está dentro de uma tabela, o Ctrl T não muda de função, seleciona o texto, o documento inteiro. E o Ctrl A seleciona célula, tabela e depois documento inteiro. Guarda esse detalhe para vocês, quem sabe na sua prova essa armadilhazinha possa cair sobre o Writer, certo? Vamos brincar aqui de excluir agora. Você está trabalhando com uma tabela, né? Estamos trabalhando com uma tabela aqui. Um detalhe, eu vou selecionar a linha onde está o conteúdo João, rua tal, tal, né? O que eu vou fazer agora é apertar a tecla Delete. E isso é um alerta que eu vou fazer para todo mundo. Se você aperta a tecla Delete, você não exclui a linha, você exclui o conteúdo dela. Então, Delete. Perceba, eu excluí o conteúdo, não excluí a linha, tá? Se eu quiser excluir a linha, eu vou fazer o uso do comando excluir linhas. Então eu tenho aqui, ó, um comando próprio para excluir linhas. Tá? Eu cliquei com o botão direito para ele surgir. No caso do Word, né, se você for para o Word 2007, 2010, sempre que você seleciona uma tabela ou o trecho de uma tabela, vai surgir uma guia, um grupo de guias especial aqui que são ferramentas para a tabela, perceba. Né? Então existe aqui o Design, onde você vai enfeitar a sua tabela, certo? E existe aqui Layout, onde você vai fazer a edição da sua tabela, largura, né? Inclusive exclusão aqui, ó, excluir e inserir. Perceba o que eu estou dizendo. Sempre, ó, eu vou clicar fora da tabela para vocês perceberem isso, certo? Eu vou clicar fora da tabela. As ferramentas de tabela que estavam aparecendo aqui não estão mais. Elas só aparecem quando eu clico dentro de uma tabela. Então, ao clicar dentro de uma tabela, você ganha essas duas novas guias, guias especiais próprias para tabelas. Ó, ferramentas de tabela são essas duas aqui. E na guia Layout, onde você vai alterar o formato da sua tabela, o layout da sua tabela, né? Aí a gente tem aqui as ferramentas de exclusão e inserção. Primeiro eu vou inserir. Eu vou clicar aqui na célula onde está escrito João, na primeira célula da segunda linha, e vou mandar inserir uma linha acima. Obviamente você já sabe o que é que significa, né? Se inserir uma linha acima, João vai para a terceira linha e será inserida uma linha em branco acima. Ó, beleza. Tá? Mesma coisa que Luiz, ó, Luiz. Então eu vou chegar aqui em João e vou mandar inserir abaixo agora. Certo? Ó, pronto, foi inserida uma linha abaixo da linha onde estava João.
Colunas, você pode inserir colunas? Claro que pode. Eu vou pegar aqui endereço, vou mandar inserir uma coluna à esquerda, ó. Foi inserida uma coluna em branco aqui à esquerda, tá? Tudo tranquilo, sem dor de cabeça. Excluir também é fácil, basta você selecionar o que você quer e mandar excluir. Certo? Ó, eu quero excluir uma coluna, eu vou excluir essa coluna inteira, ou então eu vou selecionar essa linha aqui e inserir a linha e excluir a linha inteira. Certo? Um detalhe aqui engraçado, vê? Isso já caiu em prova. Eu não sei qual é o interesse disso, mas já caiu em prova. Eu vou clicar aqui nessa célula onde está o número de telefone. Note, eu não selecionei a coluna inteira, eu não selecionei a linha inteira. Né? Não selecionei a linha inteira. Vou colocar só o cursor dentro da célula, só isso. E eu vou mandar excluir uma coluna inteira, excluir a coluna. Quer dizer, mesmo não tendo selecionado a coluna, eu vou mandar excluir a coluna inteira. Olha o que vai acontecer. Claro que essa coluna vai ser apagada, né? Então eu só tenho agora 3 colunas na minha tabela. Perceba o que eu acabei de fazer. Isso me permite dizer o seguinte, olha só, eu não preciso, se eu vou usar o comando excluir colunas, eu não preciso selecionar a coluna inteira, não é necessário. Se eu vou excluir uma linha, eu não preciso selecionar a linha inteira. Se eu puser o cursor em qualquer célula daquela linha, aquela linha será apagada. É aí que vem a pergunta que eu vou mostrar agora para você. Qual é o raciocínio que você deve ter, né? Se eu estiver com uma célula selecionada e mando excluir a coluna inteira, mando excluir a linha inteira, poxa, só basta aquela célula, aquele cursor estar naquela célula, que toda aquela linha equivalente àquela célula vai ser apagada. Vê o que já perguntaram. Eu vou selecionar aqui a segunda coluna inteira. Selecionei a segunda coluna inteira. E aí eu vou mandar excluir linhas. Não é excluir colunas, é excluir linhas mesmo. O que é que eu deduzo disso? Veja só. Qual é a dedução que eu vou ter disso, né? Bom, eu tenho selecionadas uma célula de cada linha, né? Então estão selecionadas aqui várias células, uma célula de cada linha. Ora, se eu mando excluir linhas, eu vou excluir todas as linhas que estiverem selecionadas, adivinha? Né? Então eu vou mandar excluir todas as linhas da tabela. Portanto, se você seleciona uma coluna inteira e manda excluir linhas, ou se você seleciona uma linha inteira, né? Vamos supor uma linha inteira, e manda excluir colunas, você está apagando a tabela inteira. É um comando que você está fazendo para apagar a tabela inteira. Embora exista no Word um comando específico para excluir tabela inteira, você tem como fazer isso. Né? Quer dizer, já foram feitas perguntas sobre isso. Eu seleciono uma coluna inteira e mando excluir linhas. É o equivalente a você excluir a tabela toda. Ok? E o contrário também. Então vamos fazer isso agora? Vamos fazer aqui, né? Eu vou selecionar a coluna e vou mandar excluir linhas. O resultado é a exclusão da tabela inteira, né? Foi embora a tabela. Vou dar um Ctrl Z para desfazer aqui. Vamos para o Writer, ó. No Writer a ideia é semelhante. Eu vou aqui selecionar uma coluna inteira e vou mandar excluir linhas. Olha só o que aconteceu. O que aconteceu foi a coluna inteira, a tabela inteira foi apagada, tá? Detalhe aqui, né? Você tem todos esses comandos aqui no menu tabela. Então selecionei aqui tabela e você tem como excluir linhas, como excluir colunas, como excluir a tabela inteira, né? Então aqui você tem como inserir também, além de inserir tabela, você pode inserir linhas numa tabela, colunas numa tabela. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui a segunda linha, né? Botar o cursor aqui na primeira célula da segunda linha. E aí eu vou fazer isso, ó. Tabela, inserir, linhas. Surge uma janela que me pergunta quantas linhas eu quero inserir. Não. Quantas linhas eu quero inserir? Bom, eu quero inserir 2 linhas. Antes ou depois da atual? Antes da atual, ok? Pronto. Todos esses comandos podem ser feitos facilmente, você pode mexer com eles facilmente no menu tabela do Writer, ok? A mesma ideia aqui, excluir linhas. Outra coisa é que o Writer, a partir da versão 3, sempre que você coloca o cursor dentro de uma tabela, vai surgir essa barra de ferramentas inteligente aqui, ó. Essa barra de ferramentas surge automaticamente, tá? Então aí você tem lá inserir linha, inserir coluna, você tem excluir linha, excluir coluna, entre outras coisinhas aqui de formatação que você pode usar na sua tabela, ok? Então tá aí, formatação, edição, estamos editando a tabela, mexendo na tabela. Vamos voltar para o Word, vamos ver que outras ferramentas faltam, ó. Uma das ferramentas intrigantes de trabalhar com tabela é a ferramenta de mesclar, tá? Eu vou selecionar aqui 3 células, as 3 primeiras células lá na primeira linha, né?
Nós vamos lá para Layout, e dentro de Layout você tem Mesclar. Tá? Mesclar significa fundir as células, fundir, transformar várias células em uma só. Quando eu clico em Mesclar, o que acontece? Houve a transformação das 3 células em uma só. E os conteúdos das 3 células, são inseridos nessa célula resultante, separados por um parágrafo. Ó. Vamos ver lá. Olha só. Há uma separação do que era a primeira célula, do que era a segunda célula, do que era a terceira célula. Tá vendo? Então, por meio do símbolo de parágrafo. Depois você pode ajeitar isso, pode apagar, pode fazer o que quiser. Certo? Mas mesclar é transformar várias células em uma. O contrário de mesclar é dividir células. Então eu vou pegar essa célulazinha aqui, por exemplo, abaixo do Luiz aqui, e vou fazer isso. Dividir células. Eu quero dividir aquela célula em 3 colunas e 3 linhas. Olha só. Vê o que aconteceu. Uma única célula foi transformada em um grupo de 9 células. E tudo isso para quê? Para que existem as ferramentas dividir e mesclar? Para você enfeitar ou ajustar a sua tabela de acordo com sua necessidade. Se sua tabela sair do convencional, é necessário fazer alguns ajustes a mais, você tem ferramentas como dividir, tem ferramentas como mesclar à sua disposição, certo? Qualquer ferramenta dessa, você pode fazer um Ctrl Z, se não quiser, voltar, né, ao estado que era antes. Mas o interessante é você saber para que servem esses comandos, né? O comando de mesclar transforma várias células vizinhas em uma única célula resultante. O comando dividir células faz com que você transforme uma única célula ou mais de uma célula em várias outras. Vê o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou pegar essas 4 aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos mandar dividir. Né? Eu quero dividir, são 4, né? Eu tenho aqui na minha disposição, eu tenho 2 por 2, né? Eu quero dividir em 5 por 4, tá aqui, ó. Ele não deixou dividir mais do que 4, mas 5 por 4, tá aqui eu selecionei 4 e transformei em 20, né? Selecionei 4 células e transformei em 20. Então eu posso dividir mais de uma, posso selecionar todas essas que aqui estão, né? E fazer uma mesclagem e olha o resultado, né? Uma célula só. Lá no Writer também tem essas ferramentas, né? Você seleciona aqui essas 4, vamos lá, tabela, aí você tem, ó, mesclar células. Transformei 4 em uma, certo? Agora eu posso fazer também essa aqui, ó, pegar essa aqui onde está o 45 e vamos dividir, né? Tabela, dividir células. Aí ele me pergunta, quer dividir em quanto, João? Rapaz, eu quero dividir em 4, só que ele só escolhe verticalmente e horizontalmente, ó. Ele não faz divisão de 4, a divisão deles é meio pé duro. Então olha que interessante, uma diferença aqui, vamos voltar aqui, uma diferença. O Word, ele permite que você faça a divisão em uma matriz de células, quer dizer, dividir em X horizontais por Y verticais. E o Writer, na hora de dividir células, só permite que você divida ou horizontalmente ou verticalmente, não simultaneamente, ok? É uma coisa interessante de se perguntar, tá? Eu não sabia porque eu não tinha dividido ainda células aqui, mas olha o que aconteceu. Eu dividi a minha célula onde estava o 45 em 5, foram 1, 2, 3, 4, 5 horizontais, tá aí, ok? Então, você pode enfeitar a sua tabela a seu bel prazer também. Vamos pegar essa aqui e vamos dividir também, ó. Tabela, dividir células, eu quero dividir em 2 verticalmente, eu consegui agora dividir em 2 verticalmente, quem manda nessa tabela sou eu, né? Quem manda na tabela sou eu. A última coisa que falta, para a gente ver aqui rapidinho, uma ferramenta interessante, para isso eu vou apagar nossa tabela, né? Ó, delete não funciona, tem que ser excluir tabela, né? Vamos excluir tabela. Olha só, vamos inserir uma tabela nova aqui para a gente poder fazer o teste. Vou botar aqui 3 colunas e 8 linhas, tá bom, 3 colunas e 8 linhas. Eu vou colocar aqui na 4ª linha, tá? Tá aqui na quinta linha, certo? Eu estou com o cursor aqui na 5ª linha, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar um comando chamado dividir tabela. Dividir tabela, olha o que vai acontecer.
eu tinha colocado o cursor na quinta linha, certo? E agora, olhando para cá, eu fiz o comando dividir tabela. O comando dividir tabela, ele cria um parágrafo entre a linha que eu estou e a linha acima. Então, criando um parágrafo, ela faz com que uma única tabela se transforme em duas tabelas divididas por um parágrafo textual normal. Então, eu estou transformando uma tabela em duas. Olha só um detalhe, que é um detalhe importante, e já foi perguntado isso. Não se divide a tabela verticalmente. Você não transforma uma tabela em duas, uma do lado da outra, porque fisicamente não dá para colocar uma tabela do lado da outra. Certo? A gente só divide tabelas por linhas, tanto que ele não dá opção. Dividir coluna, dividir linha. Então, dividir tabela transforma uma tabela em duas. Diferente de dividir célula. Dividir célula transforma uma célula em várias. Dividir tabela transforma uma tabela em duas, criando um parágrafo exatamente acima da linha que estava selecionada quando você mandou dividir a tabela. Ok? Então, isso só para terminar a aula de hoje. No Writer também tem. Certo? Eu vou colocar o cursor aqui nesta linha. E vou lá no Writer, tabela, dividir tabela, certo? Ó, copio o título, boto um título personalizado, ó, vou copiar o título, não sei se tem título lá. Ó o que ele fez. Ele copiou o conteúdo da primeira linha da tabela para a minha primeira linha da segunda tabela. Ele fez a divisão da tabela, fez sim, ó, dividiu a tabela, ela colocou um parágrafo aqui, certo? Eu tenho outra tabela. E ele ainda deu a opção de copiar o título, né? Caso a tabela caso a tabela tivesse um título, esse título foi copiado para cá, certo? Bom, a gente já viu com isso uma gama grande de comandos de manipulação de tabela. A gente vai continuar trabalhando com manipulação de tabela na próxima aula, mas eu espero ter apresentado o suficiente aí para você já começar a brincar na sua casa aí, porque não custa nada você começar a brincar com tabela, certo? Você analisar quais são os comandos, analisar o que cada comando faz, como é que cada comando se comporta, ok? Lembre-se, selecionar e deletar não apaga a estrutura da tabela, apaga só o conteúdo. Para você excluir linhas, para você excluir colunas, tem que usar os comandos adequados. Isso já foi perguntado em prova várias vezes, tá? Na próxima aula a gente se vê, se Deus quiser. Fica com Deus e até lá. Um abraço.